Está começando a nossa entrevista do dia, edição de hoje aqui pela TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui e ainda você nos acompanha também pelas redes sociais. Que tal? Facebook, TV Serra Farroupilha. Eu convido você, vai lá, curta, siga a nossa página, nos acompanhe e acompanhe também esse programa na íntegra no Facebook TV Serra Farroupilha. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra e ainda tem também o nosso Instagram. Então são oportunidades para você conferir e prestigiar o que acontece por aqui na nossa comunidade. Peço licença aos senhores nesse momento para fazer a remoção da máscara única e exclusivamente durante o período do vídeo, porque nós precisamos usar máscara. 3 fatores importantes, 3 condutas importantes: o uso de máscara, higienizar as mãos constantemente com álcool gel ou melhor ainda com sabão e água, e também manter um distanciamento social de no mínimo 1,5 m a 2 para evitarmos a propagação do coronavírus. São medidas que, se nós adotarmos, nós estaremos contribuindo. Recebo hoje aqui nos estúdios para um bate-papo, atualizando a agenda também e conferindo o que tem sido movimento na agenda, a deputada estadual do Republicanos, a nossa deputada estadual Fran Somense, para um bate-papo com a comunidade de Farroupilha via TV Serra. Deputada, uma alegria recebê-la aqui nos estúdios também. Fique à vontade para remover a máscara se achar conveniente. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, então peço licença também, Leandro, sabendo que a gente não está pertinho, não estamos correndo risco de estar contaminando, fazendo a nossa parte. Muito obrigada pelo convite, É uma satisfação quando a gente pode estar aqui, falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e é tão corrido, parece que já faz tanto tempo que nós conversamos e já estamos em agosto. E o tempo passa e voa, Com certeza. Bom, deputada, temos muitos assuntos para tratar. Claro que o principal deles é a campanha Serra Gaúcha Unida contra o Coronavírus, que é uma ação dos deputados aqui da Serra Gaúcha. Mas antes da gente se aprofundar um pouco mais nessa temática, como tem sido, de uma forma geral, o seu trabalho nas últimas semanas? A questão da pandemia e da saúde dominaram a sua agenda? Com certeza, a gente sai de agenda já estando conectado em outras agendas. Eu até estava comentando que eu estou com muita dor nas costas. Isso vem dessa questão da gente ficar muito sentada na frente do computador, acaba que a gente não tem uma postura ideal do dia a dia. Às vezes tu passa 4, 5 horas sem levantar da cadeira, e isso acaba, de certa forma, te dando esses problemas. O organismo, ele pede socorro. E ele dá sinais e respostas. Com certeza. Então tem sido mais corrido, talvez, do que quando a gente estava indo na Assembleia, porque daí as agendas, elas não... Hoje, das 9 às 10 a gente tem uma comissão, das 10 às 11 eu tenho outra, aí 10h30 tem uma reunião de líderes e tu tem que participar. Tudo online. Tudo online, tudo online. Eu acho que ainda é o momento da gente se preservar, Isso está acontecendo, o trabalho não está parado. A gente tem produzido muito mais, assim, isso eu te confesso, porque a gente consegue estar em mais locais, participar de mais comissões. Otimiza tempo. Otimiza tempo, não perde o tempo da estrada. Então acho que é bem importante. E o evitar ainda de sairmos de casa é a melhor forma da gente combater a contaminação. Não tem, Não tem receita, não tem lei, não tem decreto. Acho que em outra oportunidade nós já conversamos um pouquinho aqui. Eu acho bom a gente reforçar esse pedido, como tu disse. São talvez 3 essenciais atitudes que nós temos que ter. O evitar de sair de casa, eu digo no dia a dia. Então, se eu preciso ir para o mercado, para a farmácia, na loja numa oficina, eu vou organizar a minha saída. Eu faço tudo, de forma consciente, usando máscara, evitando estar próxima das outras pessoas, evitar as aglomerações e levar com a gente o álcool gel, porque quando eu saio, às vezes eu não tenho a facilidade de estar lavando a mão com água e sabão. Isso é o que a gente tem que fazer quem sai de casa. E quem está em casa, Porque a gente sabe de casos de contaminação, Leandro, de pessoas que não saíram de casa, se contaminaram em casa. Por que isso acontece? Porque eu que vou para a rua, eu que vou para o comércio, eu que vou trabalhar, muitos, graças a Deus, muito
já se recomeçou do nosso trabalho, essa é uma luta nossa também, de forma consciente e equilibrada, essas pessoas que saem para o trabalho, quando retornam, elas precisam ter a consciência de chegar em casa. Eu, por exemplo, não entro mais na minha casa com o calçado que eu fui para a rua. Isso é uma questão de hábito, a gente tem que mudar. Tem que incorporar no dia a dia. Deixa até como sugestão, na minha casa, Leandro, se tu tiver a oportunidade de ir, antes de chegar tem um cartazinho que a Maria Luísa fez, por favor, tire seus sapatos. E a gente deixa uns chinelinhos, né? Calçados, né? E entra com o calçado limpinho de casa. Vai reto pro banheiro, banho do pé à cabeça. Né? E toda a roupa direto para a lavanderia. Direto para a lavanderia. Então, isso tem que ser feito. Outra coisa muito importante dentro de casa, quando as pessoas estão circulando, vão para o trabalho, voltam, vão às compras, é a higienização, né? Principalmente do chão. A gente sabe que a gente fazendo uma diluição da própria que boa água sanitária, ela acaba limpando, tirando a contaminação também. As maçanetas, o carro, o volante, a gente precisa ter desse cuidado. O celular. O celular é muito importante. Então, esses sim são os cuidados que dependem de nós. Não é um decreto dizendo que a partir do sábado às 5 da tarde está tudo fechado, que é importante porque com esse solzinho como vinha, um calor gostoso, as crianças enlouquecidas para sair de casa e a gente também, a gente tem que entender isso. Nós também estamos cansados, né, desse rotina, né? Mas a gente precisa entender que ainda não é o momento, a nossa vida ainda não está normal. Né? Vindo para cá, Leandro, acabei de receber uma ligação de um vizinho nosso que está com Covid, que não está se sentindo bem em casa, que está com tratamento, mas que queria uma opinião diferente. Então as pessoas estão muito angustiadas e está muito pertinho da gente. Então é algo invisível, é algo que a gente ainda não tem um controle 100%, se sabe já alguma coisa, mas muito pouco, e o que a gente sabe é como se pega, então nós precisamos evitar, né, de contaminar. Com certeza. Deputada, vamos aprofundar um pouco essa belíssima campanha, iniciativa dos nossos 5 deputados aqui da Serra Gaúcha, da deputada Fran Somense, do deputado Carlos Búrico, do deputado Pepe Vargas, Neril Carteiro e também do deputado Elton Weber, de Nova Petrópolis. Vocês se uniram e constituíram uma campanha Serra Gaúcha Unida contra o coronavírus, com o objetivo de sensibilizar as pessoas. Como se estruturou essa campanha e qual é o grande foco dela? Na verdade, Leandro, a gente entende que, por mais que a deputada Fran possa fazer a campanha, a gente tem feito, sozinha, tem um alcance. Né? Nós tivemos a ideia e convidamos os 5 deputados, mais os 4 deputados aqui da Serra, que nós somos 5, e prontamente eles aceitaram esse desafio. A ideia, a sugestão saiu da deputada Fran. Isso, desde que a gente trabalhou, tu te lembra que a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre as nossas estradas, Sim. Que foi um outro trabalho que nós fizemos juntos, com todos os deputados. Nesta mesma linha, convidamos os deputados e colocamos as nossas equipes a trabalharem juntas também. E trabalhamos alguns eixos que achamos importantes e onde as ideias convergiam. Eu acho que é bem importante, nem tudo a gente concorda, mas no que a gente concorda, nós falando junto em 5, nós somos mais fortes. Então a gente trabalhou inicialmente com uma campanha, né, dando o que nós recém falamos aqui, as sugestões de como eu evitar a contaminação, o isolamento, a questão da higienização de dentro de casa, os cuidados que eu tenho que ter. E foi bem legal, foi bem aceita, um monte de gente participou, foi um videozinho rapidinho e teve bastante interação, foi bem importante. Por mais que as pessoas saibam, Leandro, de que maneira é que nós temos que nos conviver e se portar, né? A gente precisa lembrar, porque não é hábito normal da nossa vida. Então, tudo que não é hábito, que não criou rotina, tu tem que estar lembrando, isso é natural. Eu te dou um exemplo, outro dia eu cheguei no mercado correndo, chovendo e desci sem a máscara. Quando eu cheguei e vi aquele senhor com a pistolinha ali para conferir a minha temperatura, parecia que eu estava sem roupa. Sim. Corri pro carro, botei a máscara e voltei a pedir desculpas, porque dentro do carro eu tiro a máscara, eu tô sozinha. Né? Então, por mais que a gente está tendo esses cuidados, mas ainda não é normal. A gente já está sentindo falta, que nós tiramos
Parece que está sempre arrumando. Falta né? alguma coisa, exatamente. Vai chegar um momento que a gente vai estar habituado com isso, mas a gente precisa reforçar. E aí veio toda a nossa parte de comunicação e trabalhou em cima disso. Acho que foi muito importante. Depois nós tivemos algumas reuniões com a MESNI, né, com a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste. Isso, com o prefeito Breda, né, o presidente. Conversamos muito com a SIC Serra, né, também com vários representantes da SIC. Também tivemos a oportunidade de conversar com a SEG, com o G30. Foram segmentos que vieram participando das nossas reuniões e colocando as suas sugestões e o que o segmento via assim, de maior necessidade. E aí finalizamos, né? Não digo finalizamos, mas nosso último trabalho foi agora na última quinta-feira. Nós tivemos uma reunião com o governo do estado, né, com o governador, no dia 6, agora de agosto. Participaram dessa reunião, então, os 5 deputados, a secretária Rita, né, a nossa secretária de saúde, a Tatiane Fiorio, que é a nossa coordenadora da 5ª Coordenadoria Regional. Né? Também tiveram presente o representante do DARRA, né, que é da Secretaria de Saúde também do Estado, que é das internações, das hospitalizações. E também estava participando um conselheiro do Banrisul, porque nós passamos para o governador de que nós queríamos falar sobre 2 eixos importantes que a gente entende, que é o econômico e a saúde. Um depende do outro, deputada? A gente entende, Leandro, que a partir de agora, talvez já poderia ter sido um pouco antes, existe um limite para tudo, e o limite do fechar, do abrir, ele chegou. Né? Os nossos comerciantes, os nossos empreendedores, o empresário, os trabalhadores não suportam mais essa insegurança do abre e fecha. Né? Então, essas restrições que existem na bandeira laranja, na amarela, na vermelha, elas são importantes. A gente precisa aplaudir o trabalho que foi feito até aqui, porque se nós não tivéssemos tido esse tempo, Leandro, de organizar as nossas casas de saúde, porque nós temos que lembrar que o estado do Rio Grande do Sul, antes da pandemia, ele possuía 933 leitos de UTI. Menos de 1.000 leitos. Menos de 1.000 leitos. Hoje estamos com 1.000 mais de 2.000 leitos. Duplicou, mais que duplicou. Mas a gente teve 111% de ampliação. O que é muito importante, eu não sei o número exato de hoje, mas nós temos mais de 1.300 pessoas usando os leitos. Os leitos. Uhum. E aí a pergunta que a gente fica, né, e deixa, se nós não tivéssemos tido essa ampliação, nós teríamos pessoas hoje sendo escolhidas para serem entubadas, e isso não é justo. Eu acho que nós, como cidadãos, temos que ter a condição de ter, sim, a chance de tratamento. Claro, né, Leandro, que o ideal é que a gente não ocupasse esses leitos de UTI, que a gente não se contaminasse, que não precisasse. Se falava muito nisso, eu acho que tu lembra, teve um tempo de que nós tínhamos as UTIs praticamente vazias, estava tudo vazio. Sim, sim. E se perguntava, será que a gente começou cedo? Pode ser que a gente começou cedo, sim. Não vou dizer que não, mas não tem como a gente retroceder, porque a gente não conhecia. Então a gente tem que, né, aplaudimos o trabalho feito até aqui, mas agora é o momento da gente readaptar essas questões das bandeiras, né? A gente entende, passamos isso para o governo do estado, que elas passem a ser educativas, né? E que os municípios fiquem com maiores responsabilidades. Autonomia e ao mesmo tempo responsabilidade. É uma corresponsabilidade, tanto do estado quanto do município. E isso foi muito bom, porque o governo do estado já vinha trabalhando isso com os municípios e com as regiões, por isso que nós entendemos que nós trabalharmos a nossa região, defender a nossa região, mostrar a organização que aqui todas as instituições, os prefeitos, os deputados, está todo mundo junto, está todo mundo na mesma linha, né? Nós precisamos ter as fiscalizações, isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu disse antes, não é por querer, eu não vou esquecer de pôr a máscara porque eu quero. Não, talvez é uma falha minha. Então, nós precisamos estar sendo observados e vigiados. A verdade é essa, o ser humano é assim. Então, se eu sei, talvez que se eu tiver esse comportamento, isso pode me gerar uma multa,
Peraí, então eu vou me cuidar. Então a gente conversamos muito sobre isso e nessa reunião a gente apresentou essa preocupação e pontuamos alguns itens importantes. Aqui a gente divide contigo. Então, na questão da saúde, existe uma preocupação muito grande com as casas de saúde, com os nossos hospitais, na questão da reabilitação dos leitos, né, pelo Ministério da Saúde. Essas habilitações vencem agora, dia 30 de agosto. E como é que fica? O hospital está com aquilo tudo organizado. Não pode esperar dia 30 de agosto para tratar do assunto, né? Equipes contratadas, um custo altíssimo, ocupa ou não ocupa, os quartos, os leitos estão ali, né, à disposição do Estado. Então já existe um protocolo que foi preenchido pelos hospitais, mas a preocupação é de que não estão tendo retorno. E ali diz que é de 30 dias. Então o Estado se comprometeu de trabalhar essa renovação de até 90 dias de renovação desses leitos. E isso dá, de certa forma, um fôlego, né, para os hospitais, para não se preocupar com toda essa parte burocrática. Isso é algo que cansa e que deixa, de certa forma, a casa de saúde... Todos os leitos que foram recentemente habilitados vencem agora dia 30? Os por Covid, sim. Eram 90 dias, 90 dias, e passa, né? Como a gente acabou de dizer, voa. Então, essa foi um questionamento que nós deixamos e tivemos uma resposta e o Estado se prontificou de resolver essa questão. A outra questão muito importante foi a diminuição de medicamentos usados nas intubações, nos leitos de UTI. Não vou falar falta, porque graças a Deus o nosso Estado não teve falta. Os nossos hospitais mantiveram. O que aconteceu foi uma baixa de estoque e a preocupação de não faltar. Então isso a gente levou também e vimos acompanhando as negociações, e aqui houve, né, um importante trabalho feito pela nossa secretária do Estado, onde teve, né, a construção com o Ministério da Saúde da compra desses medicamentos no Uruguai. Então os medicamentos vieram de lá, o Exército prontamente ajudou na distribuição. E neste final de semana que nós passamos, os hospitais aqui da nossa região, toda semana eles preenchem fichas com o estoque dos medicamentos. E eles são reabastecidos, né, mediante esse estoque. E os hospitais que tinham a necessidade já de receber, receberam já nesta semana. Se eu não me engano foi Garibaldi, o Hospital de Gramado, o Hospital de Bento Gonçalves, o Taquini, o Virvi Ramos, acho que foram 4 ou 5 hospitais da nossa região nessa semana. Sim. Semana que vem, outros hospitais da região. Depende do abastecimento. Sim. Mas isso é muito importante, Leandro, porque de que adianta nós termos os leitos, ter o respirador e faltar o medicamento? Se nós não temos nem como sedar o paciente. E isso aconteceu no Brasil. Então não é muito longe aqui do nosso estado. Então a gente precisa estar atento e isso a gente tem cobrado, né, efusivamente do Estado. É o Estado quem compra os medicamentos. E faz essa ponte, vem da União, muitas vezes o próprio hospital pode comprar, mas então se abriu uma licitação também para essas compras, né? As licitações davam vazias, porque na verdade esses medicamentos estão sendo usados mundialmente. Então a própria produção também ficou prejudicada, né? Eles não dão conta, é muita gente utilizando, infelizmente. Sim. Então essa foi uma cobrança. Deputada, eu posso pedir licença? Vamos deixar para falar sobre a questão econômica no próximo segmento também. Acho que esgotamos bem esse assunto da questão da saúde, enfim. Que bom que a gente tem a notícia do Estado de que os medicamentos estão sendo repostos, o estoque dos hospitais está voltando talvez à sua normalidade, porque é uma segurança a mais. E esta semana eu acompanho diariamente, informo aqui diariamente os números da Covid no Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, pelo painel Covid, esta semana nós passamos de 9.000 gaúchos internados em hospitais. A boa parte são nos chamados leitos de enfermaria, os leitos clínicos, mas tem uma boa quantidade também de pacientes que estão nas UTIs. Então, 9.000 gaúchos em hospitais é muita gente. Daqui a pouco quem está em enfermaria pode, tomara que não, evoluir para uma necessidade de UTI, então tem que ter todo esse resguardo, todo esse preparo. A gente volta em seguida com a entrevista do dia, conversando mais com a deputada Fransomense do Republicanos. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia.
Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, não tem, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Uralci. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque eu... Por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, minha autoestima levantou também, ficou, olha ali, ó, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. Terça do Feirão, frutas e verduras fresquinhas como você gosta. Cebola nacional, quilo 2,98. Ovos brancos embalados Estraglioto, bandeja com 39,98. Banana prata, quilo 2,89. Laranja umbigo nacional, quilo 2,35. Repolho baby, unidade 99 centavos. Alho a cada 100 gramas, 2,39. Bife, colchão de fora bovino, quilo 26,90. Para sua segurança, intensificamos as medidas de prevenção em nossas lojas. IMEC Supermercados, nós estamos aqui por você. TV Serra, 1 ano com você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Nossa gente se encontra na TV Serra. É nossa convidada hoje, a deputada estadual do Republicanos, Fran Somense, aqui nos estúdios da TV Serra. Deputada, ainda falando sobre a questão das ações na área da saúde também, depois de todo o seu envolvimento junto com outros deputados da região na questão da habilitação, da renovação das habilitações dos leitos de UTI que vencem agora dia 30 de agosto. A questão dos medicamentos também foi exigido, foi cobrado do governador aqui para a nossa região, mais testes rápidos do estado. Tem que testar a população? Na verdade, Leandro, a gente até não cobrou do governador os testes, porque a gente entende que os municípios têm essa capacidade de testar mais. O que a gente alertou o governo do estado, e todos os deputados na mesma linha de entendimento,
é que, de certa forma, os municípios entenderam que se testassem muito e estivessem muitos positivos, acabasse prejudicando na questão dos indicadores e daqui a pouco a gente caindo em bandeiras vermelha, laranja, preta. Então, esse foi um desencontro de informações e a gente pediu para que o governo do estado talvez fizesse até algum programa de incentivo de testes. Porque eu entendo, né, Leandro, aqui divido com vocês, de que se nós testarmos, vamos lá, se dentro da tua família, Leandro, a gente for lá e testar, existe alguém com sintoma, o Leandro é positivo, o que eu faço com o Leandro? Eu deixo ele no meio de todo mundo? Não, eu isolo o Leandro e trato ele. Dentro das empresas, isso é muito importante. Nós já temos empresas, inclusive, procurando testes de Covid, particularmente, para não prejudicar a empresa. Então, eles testam, se eu encontro um funcionário positivo, eu isolo aquele funcionário, mas a minha empresa continua, eu não deixo criar um foco de contaminação. Então, testar, isolar e tratar é o melhor caminho para depois que eu me contaminei. Claro que o ideal é nós evitarmos a contaminação, mas nós precisamos isolar quem está contaminado. Agora, a questão da testagem também, né, deputada, ela tem um momento certo para ocorrer. Se ela acontecer muito precoce, ela pode não identificar. Um falso negativo. Um falso negativo. Importante, eu acho. Por isso que as pessoas têm que ter um protocolo de ação, cada município tem que ter. O que nós pedimos para o governo do estado é de que agora com esse novo programa, que é o Testar RS, por exemplo, Caxias do Sul será uma das 4 regiões de concentração dos testes. Os testes irão para ali, né, regionalmente, e depois irão para o laboratório, que serão nem um do estado ou 2 e até fora do estado, porque a ideia é de se testar, se eu não me engano, 6 a 8 mil testes, né? Dia Hoje, por dia? Por dia. Hoje em torno de 1.000, então vai ter esse salto, porque o governo também entendeu que a melhor condição é nós testar, isolar e tratar. Né, não deixar evoluir, porque esse teste, que é o PCR-RT, ele é um teste daí diferente e que ele detecta o vírus desde o início, não aquele teste rápido que eu preciso tantos dias de sintomas de incubação para poder ter o resultado. Então esse é o teste mais preciso que o governo está também aumentando e ampliando. Claro que vai começar por setores, né? Mas é importante. Então a gente levou essa importância dos testes. Acho que é muito importante e a gente acredita que é a melhor maneira da gente tratar cedo, né? E não deixar evoluir, não deixar daqui a pouco ocupando um leito de UTI. Com certeza. E um outro assunto, segundo o eixo da conversa dos deputados com o governador na reunião, tratou sobre a questão econômica. Deputada, tem muitas empresas, micro e pequenas empresas aqui da região que realmente estão passando por muitas dificuldades, inclusive algumas encerrando atividades também. Foi notícia na TV Serra nesta semana o fechamento de um dos maiores restaurantes do município de Farroupilha, né? Então, a dificuldade econômica está batendo, né? E o ponto que tu coloca, e o setor de restaurantes, hotéis, o turismo, ele de certa forma é um dos mais prejudicados. Impactados. Claro, a gente se solidariza com todos os setores. Todos, né, independente de qual é o seu eixo de trabalho, enfim, mas os restaurantes, nós tivemos até a oportunidade de conversar com um grupo de proprietários de restaurantes aqui da nossa cidade e realmente a gente se emociona em escutar histórias, Leandro, de famílias de 20, 30 anos de sonho de ter aquele empreendimento e daqui a pouco ver aquilo indo pelo ralo e não ter mais o que fazer. Nós levamos especialmente uma conversa e um protocolo que foi nos sugerido pela SEG e pelo G30 para o governador dos restaurantes, né, com a possibilidade de, mesmo estando na vermelha, estarem abertos, e hoje, né, houve uma flexibilização. E claro, a ocupação ainda é 25%, tem os horários de restrição, mas eu entendo que a partir de agora os avanços acontecerão na questão econômica, na questão dos comércios. Progressivamente vai se abrindo mais.
Vai depender muito do nosso comportamento, né? Como nós já falamos. E o que a gente fez de pedido ao governo do estado é que se consiga mais linhas, né, de créditos para esses microempreendedores, para os empreendedores, a pessoa física muitas vezes está passando por muitas dificuldades. Perdeu a renda, está desempregado, N fatores, né, deputada? E a vida continua, né? A conta de luz não deixa de chegar, a conta de água, o meu aluguel, enfim, a vida continua. E o que a gente pediu é de que o nosso banco, o Banrisul, que também, existe, né, aquele zum, que nós tínhamos que privatizar o Banrisul, e aqui se defende o Banco do Estado, um banco que dá lucro para o nosso Estado. Então foi um momento que a gente disse, governador, este é o momento do nosso banco estender a mão aos gaúchos. E sugerimos, né, por ideia até dos nossos deputados, de que um percentual do lucro do banco, sei lá, vamos supor, Leandro, aqui que o banco desse 200 milhões de lucro no ano, que 50, 70 milhões fosse destinado e fosse criada uma linha de crédito, um microcrédito para essas pequenas empresas, para essas pessoas físicas, né, com um prazo de carência grande, com uma taxa realmente de juro acessível, para que o banco faça a sua parte. Então, claro que o governador acatou a sugestão e vai levar, né, para todo o pessoal que na verdade faz isso no banco, né? Sim. A diretoria do banco. Toda a diretoria, para ver se existe a possibilidade disso. E outra questão que nós pedimos foi uma atenção maior também pelo Banrisul, porque agora a gente tem uma notícia na União, né, que o governo federal vai liberar em torno de 12 bilhões via Pronamp. Né? Então o Banrisul hoje já está conveniado para buscar esse dinheiro, pois já buscou, né, no início do outro mês, mas que o Banrisul consiga uma parcela maior, porque durou em torno de 2 a 3 dias o dinheiro que veio na primeira parcela do Pronamp, e muitas empresas não conseguiram, né, buscar essa ajuda financeira. Então a gente levou esses 2 pontos que a gente entende ser importantes e que eles podem sim assegurar muitos empregos, né, preservar a vida dessas empresas por esse tempo mais difícil, para que depois nós recomeçamos as nossas vidas de certa forma dentro da normalidade. Com certeza. Deputada, aproveitando também, a nossa região reclamou muito aqui, os prefeitos, a própria MESNE, lideranças, entidades de classe reclamaram muito porque foram 3 ou 4 semanas de bandeira vermelha. Qual a sua leitura? O governador do estado agiu muito duro com a Serra, foi necessário aquele período? O que dá para se falar sobre isso? Nós fizemos essa cobrança também para o governador e ele nos explicou de que o período mais crítico dentro da perspectiva de estudo eram aquelas semanas. Levando em consideração que nós já vivemos num local onde nós temos um número maior de infecções respiratórias, nós temos históricos de superlotação de leitos de UTIs, eu acho que foi prudente. Como te disse, eu entendo a dificuldade das pessoas, das empresas, e neste mesmo tempo nós já íamos, né, lutando e costurando com o governo do estado para que fosse, de certa forma, viabilizada a abertura dos setores, pouquinho que fosse, pelo menos para sobrevivência. A gente vive um momento que ninguém mais pensa quanto que vai me sobrar no mês. As pessoas estão vivendo para se manter. Então foi isso que a gente pediu, né? E infelizmente ficamos aqui, foram 2 ou 3 semanas? 3 semanas. Na bandeira vermelha, mas em momento algum nós relaxamos em estar lá pedindo, levando números, mostrando o trabalho sendo feito aqui pelas associações, pelos prefeitos, pelo próprio comércio. O comércio nosso está muito organizado. A gente tem que aqui parabenizar. Só a gente sair nas ruas e ir em qualquer loja, os protocolos estão sendo cumpridos, as pessoas estão tendo esses cuidados, o próprio comércio investiu em EPIs, no álcool gel, na questão do tapete na entrada da loja, no termômetro na entrada. Isso é muito importante, e isso a gente levou de que a Serra estava organizada, né, e com a questão da responsabilidade de todos, porque como a gente disse no início,
Não é um decreto, não é uma lei que vai preservar a minha vida. É a minha atitude. A minha atitude. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Deputada, para a gente concluir já, o tempo passa muito rápido, eu queria aproveitar também a sua oportunidade aqui como farmacêutica, como profissional da área da saúde. O pessoal pode dizer, não, mas o Leandro está sendo chato, repetitivo. Sim, eu vou ser, porque a informação boa, no momento certo, ela sempre vai fazer diferença. O que a gente deve continuar batendo, que cuidados, enfim, a deputada já falou alguma coisa, mas o seu chamamento final à população, porque a batalha não está vencida ainda, né? Ainda não. Eu acho que algumas coisas a gente precisa refletir, Leandro. Às vezes dentro da mesma família, nós tendo contato, eu vou ter um pai contaminado, um filho ou uma mãe, e 2, 3 pessoas não se contaminaram. Essa pergunta ela tem que ser feita e a gente precisa entender o porquê. O que pode mudar, né, de eu estar mais exposta ou menos exposta? Eu me alimentar bem, né? A alimentação saudável é o melhor momento. Eu dormir bem, eu ter a oportunidade de fazer exercícios físicos. Tudo isso melhora o meu sistema imunológico. Se eu estou com o meu sistema imunológico bom, né, eu estou mais protegida, eu estou com menos riscos de ser contaminada. Então isso é muito importante, eu cuidar da minha saúde, eu cuidar da saúde dos meus filhos, da minha família, com esses hábitos bons. A gente precisa ter esses hábitos, dormir bem, comer bem, saudavelmente, exercícios físicos, isso é primordial. Tomar sol. A vitamina D, ela tem sido sugerida por especialistas, né? Como também ela faz um aumento do nosso sistema imunológico, ela nos preserva de muitas coisas. Então, a vitamina D é o sol. Vamos se expor ao sol naquele período, né, que pode, com cuidados, mas produzir nós mesmos a nossa própria vitamina D. Isso é muito importante. E o que nós falamos no início, eu tenho que evitar as aglomerações. Se nós temos que sair de casa, não sai todo mundo junto, evita levar mais gente, porque muitas vezes as pessoas que estão se contaminando são aquelas que estão em casa sem sair. Por quê? Porque quem saiu quando voltou levou o vírus. Não trouxe, não fez aqueles cuidados, né? De tirar sapato para entrar dentro de casa, de higienizar os locais da casa por onde a gente mais anda. A questão do banho, a questão da lavagem das mãos. Se eu saio, carrega contigo um álcool gel, ou qualquer estabelecimento que tu entrar hoje tem que ter o álcool gel. Se não tiver, denuncie. É um dever, né, das empresas ter isso, mas como eu disse, Farroupilha, onde a gente tem passado, está de parabéns, porque tem seguido os protocolos e tem sido um exemplo, né, de uma cidade organizada, e de certa forma os nossos números, por mais que a gente tenha perdido já muitas vidas, e cada vida não tem ninguém, não tem valor, ela não tem uma precificação. Ninguém consegue né, superar isso do dia para a noite. É muito triste as famílias que acabaram perdendo seus entes queridos. Aqui a nossa solidariedade, porém os nossos números ainda são bons se nós compararmos, né, com outras regiões há muitas e outros cidades, municípios. Até pertinhos de Sim, do lado, né? Do lado aqui. Com certeza. Então, vamos nos cuidar. Verdade. Deputada, não posso deixar fugir a pergunta. Eleições, deputada pré-candidata a prefeita de Farroupilha? Não, neste ano não. Não, nesse ano não? Está descartado isso? Está descartado isso. A gente teve convites, né? Nós tivemos algumas conversas com alguns partidos. A gente fica muito feliz quando o nosso nome é colocado, né, como um nome de oportunidade de estar como candidata, mas é um momento de que existe uma lei, né, que entende que seria um terceiro mandato, e isso não fica, né, vedado. Mas também é um momento que eu gostaria de terminar o meu trabalho como deputada, né? Pesou o fato de dar sequência ao trabalho no parlamento? Com certeza, porque a gente levou um tempo para engrenar, nós não tínhamos experiência nenhuma e a gente tem muito ainda por fazer. Então a gente tem esse compromisso, as pessoas que acreditaram na gente e que depositaram o voto na gente como deputada estadual, né, de terminar esse mandato, e depois o futuro a Deus pertence.
Deputado, obrigado pela presença. Mais uma vez lhe deixo com as considerações breves, finais, sempre à disposição e sempre muito legal bater um papo com a deputada Fran Somense, a nossa deputada de Farroupilha. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade. Essa é a maneira hoje de a gente estar mais próximo com a população, né? Sempre muito gentil e... mais uma vez a dica de que cada um cuide dos seus, vamos cuidar de quem nós mais amamos, preservando as nossas vidas, nós evitando a contaminação e que tudo vai passar. E que a gente saia deste momento melhores, né? Eu sempre tenho dito isso, melhores como mães, como pais, como cidadãos, melhores como pessoas. Com certeza. Obrigado, deputada. A deputada Fran Somense, do Republicanos, deputada estadual, foi nossa convidada hoje aqui na entrevista do dia. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Voltamos a fazer uso da máscara. Ela é imprescindível, é fundamental para o nosso controle, para o nosso cuidado. Enfim, vamos nos cuidar. Eu me cuido, quero cuidar dos outros também. Esse é o sentido que deve prevalecer. A todos um grande abraço. Até o nosso próximo programa aqui na TV Serra.